Gênesis, capítulo de número 8, no versículo de número 1. Diz o seguinte: E lembrou-se Deus de Noé. Amém? Amém. E de todo animal, e de toda res que com ele estava na arca. Então Deus lembrou de tudo que estava na arca. Amém? Amém. Vamos orar? Eu vou fazer essa oração de joelhos, vocês ficam à vontade. Pai amado e majestoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, porque nós queremos sentir a Tua presença, o Teu amor, o Teu carinho, porque o Senhor tem dito, meu Pai, ficar em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder, meu Pai. Porém, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, sabendo que a Tua palavra diz que onde está 2 ou 3 presentes, no Teu nome, meu Pai, o Senhor se manifesta. Pai, então começa a manifestar em nossas vidas, no nosso interior, meu Pai, e começa a fazer, meu Pai, tudo aquilo que a medicina não tem feito por nós, porque nós queremos sim, meu Pai, cada dia, meu Pai, sentir, meu Pai, a Tua presença. Porém, meu Pai, nós sabemos que muitas vezes nossos pecados, nossas falhas têm afastado o Senhor de nós. Porém, Pai, nos perdoa, meu Pai, estamos agora diante da Tua presença, meu Pai, crendo que o Senhor está nos perdoando. Porém, Pai, não olheis as nossas falhas, meu Pai, porém, nos olha, meu Pai, com o Teu amor maravilhoso, meu Pai, com a Tua graça, com a Tua virtude, e começa, meu Pai, a fazer com que as cadeias vão se quebrando, meu Pai. Muitos momentos, meu Pai, nós sabemos que enquanto a igreja orava, assim como foi na vida de Pedro, Pai, ele estava ali aprisionado, meu Pai, assim também muitas das nossas famílias, meu Pai, muitos dos nossos entes queridos, meu Pai, estão aprisionados, meu Pai, quer seja no sistema religioso, meu Pai, ou também, meu Pai, nas circunstâncias desse mundo, nos prazeres ou no direito desse mundo. Porém, meu Pai, a igreja está aqui, meu Pai, orando, meu Pai, para que o Senhor possa, meu Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, meu Pai, começar a despedaçar todos os grilhões, meu Pai, começar a despedaçar todas as algemas que tem, meu Pai, proibido, meu Pai, nossa parentela, meu Pai, nossos entes queridos, meu Pai, até mesmo a nossa vizinhança que está na Tua presença, meu Pai, quer seja nessa casa de oração, meu Pai, ou em uma outra qualquer, meu Pai, porém, eles precisam ser libertos, meu Pai. Então começa a visitar, meu Pai, a nossa vizinhança, a nossa parentela, meu Pai, e começa a tirar todos os obstáculos, meu Pai, da vida deles, meu Pai. Aquilo que tem impedido eles de conhecer mais de Ti, meu Pai, começa agora essa ação, meu Pai, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, meu Pai, no momento que ele estava ali, a igreja estava orando, meu Pai, e o Senhor despedaçou todas as algemas, meu Pai, todos os grilhões, tudo aquilo, meu Pai, que estava impedindo Pedro de ser liberto, meu Pai, o Senhor operou o grande milagre da libertação. Então, Pai, começa também nas nossas vidas, nas nossas parentelas, meu Pai, e na vizinhança, em tantos quanto o Senhor quiser, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, meu Pai, que pedimos, amém, e graças a Deus. Irmão, irmã, a palavra de Deus, mediante uma casa de oração, que busca atrair a presença de Deus, de uma maneira que Deus começa a fazer com que o homem, com que a mulher, começa a ser instruído pela vontade de Deus. E quando essa pessoa, esse homem, essa mulher é instruído pela vontade de Deus, assim como foi Noé instruído por Deus, recebe benefícios. E qual foi o benefício que Noé recebeu por ter obedecido a Deus? Porque se nós voltarmos aqui atrás no versículo de número, no capítulo de número 6, no versículo 22, vem dizer aqui: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim ele fez. Se nós lermos aqui o 7, no versículo de número 1, diz o seguinte, capítulo 7, no versículo 1: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca,
porque terei visto justo diante de mim nesta geração. Glória a Deus. Nós também estamos aqui numa arca. Aleluia. A igreja simboliza uma arca. Então, quando uma família que obedece a Deus e entra na arca, ela começa a ter a presença de Deus, e é por isso que Deus começa a ver este homem, esta mulher, essa família como justo. Não porque nós somos justos, porque aquele que é justo está aqui. Aleluia. Como o pastor sempre diz, Jesus está aqui. E ele diz: quando estiver 2 ou 3 reunidos, ele se manifesta. Então o justo está aqui. E aonde o justo está, ele justifica aqueles que acreditam nele. Glória a Deus. É por isso que muitas vezes, quando qualquer templo começa a fazer coisas que não atraem a presença do justo, as pessoas se corrompem. As pessoas deixam de querer a presença do justo juiz, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e começa a ter prazer nas atrações. Porém, meu irmão, minha irmã, a atração não justifica ninguém. Porque Deus está dizendo que a família de Noé estava na arca, e Deus viu que eles eram justos, porque estavam, olha o que diz aqui, diante dele. Então é diante de Jesus Cristo que nós somos justificados por ele. Aleluia. Então ele vem dizer também no 7, no versículo de número 5, que ele diz: ele fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Aleluia. Você está vendo? Por mais que nós somos falhos e fracos, porém diante do justo que é juiz, diante do justo que é o Espírito Santo, diante do justo que é Deus, ele começa a nos dar condições para ser uma pessoa obediente. Glória a Deus. Não é mérito nosso ser obediente a Deus, é obra do Espírito Santo. Não é mérito nosso servir a Deus, é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo a ser pessoas nele agradável a Deus. Então, aí a gente vê aqui no versículo 8, no capítulo 8, quando eu comecei a ler, que lembrou-se Deus de Noé. Por que Deus lembrou de Noé? Porque Noé tinha a essência de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Noé tinha temor a Deus. Noé tinha responsabilidade quando Deus falava. Noé estava diante daquela geração, porém separado pela misericórdia e a graça de Deus, porque Deus achou graça em Noé e separou Noé e a sua família, colocando em um local seguro, que é a arca, aonde a arca foi um instrumento de salvação. Aleluia. Hoje a arca, que é o instrumento de salvação para mim e a sua vida, é o Espírito Santo. Glória a Deus. O selo é o Espírito Santo. Por isso que Deus fala para ficar em Jerusalém, para ser revestido do alto. Meu irmão, minha irmã, Noé, em obediência a Deus, Deus lembrou dele, e naquela geração, mediante ele foi fabricando, confeccionando a arca, ele e a sua família. A mesma água que Deus usou para condenar aquela geração foi a água que fez a arca levantar. Então aí a gente vê, comentei outro dia com a esposa, porque na nossa vizinhança aqui, a chuva, estamos numa temporada de chuva, e a chuva veio e estava sendo algo edificado, porém não suportou a chuva. E a casa da família começou a esmoronar, e o edifício que estava sendo levantado foi derrubado. Então as águas para algum é bênção, porque se não chover nós não temos água, porém para alguns parece juízo. Meu Deus.
Assim também foi na geração de Noé. A água para Noé e a sua família que estava em obediência na arca foi o instrumento que fez a água subir com a arca. A água ia subindo, porque a água vinha de cima e vinha de baixo, e a arca ia flutuando. Assim também é hoje, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus é água. E ela, no coração do homem, na mente do homem, vai fazer ele flutuar diante dessa geração perversa. Não tem outro jeito. A água do mundo tem contaminado a muita gente. A água da religião tem contaminado a muita gente. E por que tem feito isso? Porque deixou-se de obedecer a Deus. Por que deixou-se de obedecer a Deus? Porque obedecer a Deus, assim como na época de Noé só foi Noé e sua família, hoje o povo não quer só a palavra de Deus. Eles querem ídolos, querem coisas místicas, eles querem pegar algo. Noé não, ele somente ouvia e fazia conforme Deus ordenava. É por isso que a fé vem pelo ouvir, de ouvir a palavra de Deus, não é de ouvir o sistema religioso, porque até o inimigo entra no sistema religioso e está assim, ó. Por isso que muitas arcas hoje em dia estão afundando. Por isso que muitas congregações estão afundando. Por quê? Porque aquele que é justo não está lá dentro. Aquele que é justo não está sendo convidado. Ele está pelo lado de fora. E as arcas estão afundando. E o pior de tudo, a arca é o que, meu irmão, hoje em dia? Eu e você é uma arca. Quem é que está dentro? Aleluia, Deus. Quem é que está dentro do nosso coração? Não é o que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A arca. O justo é quem? É Jesus. E ele está o quê? A porta do coração. Mas ele não quer ficar para o lado de fora, ele quer ficar para o lado de dentro da arca. Porque dentro de nós ele começa a colocar as coisas no lugar. Fora de nós, ele fica intercedendo, orando, nos protegendo, nos livrando, mesmo sem merecer dar livramento para tanta gente, porque ele é longânimo. Na época de Noé também ele foi longânimo, mas teve uma hora que quem fechou a arca? Foi Deus, não foi Noé não. Deus fechou a arca e ninguém podia entrar. Glória a Deus. E Deus diz na palavra dele que nessa geração vai ser no mesmo tempo de Noé. As gerações estão sendo avisadas que Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão todos aí. Israel em guerra. O outro nem parou, né, pastor? O outro país lá nem parou a guerra, né? Ainda tem também, nem lembro onde é, que olha que misericórdia. Na Ucrânia a guerra em Israel. Meu Deus, que haja paz em Israel em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso que nós temos que pedir. Porém, meu irmão, minha irmã, nós também precisamos de paz. Mas a paz que nós precisamos está somente em Jesus Cristo. Sim, meu Pai. A paz que nós precisamos não está no mundo. Assim como a paz, o livramento que Noé e sua família precisava, estava dentro da arca. Hoje, eu e você, tendo Jesus Cristo dentro de nós, tendo o Espírito Santo dentro de nós, tendo o próprio Deus dentro de nós, é a oportunidade de salvação. Aleluia. Não tem outro jeito. Eu respeito a sua fé e em quem você tem acreditado. Porém, como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Porque escute isso, meu irmão, minha irmã. Fiz um pequeno estudo que fala que o nosso cérebro, 73% é água. O cérebro e o coração. Olha que curioso. O cérebro e o coração são pura água. A água serve como condutor de nutrientes e proteção contra choques, no caso do cérebro. Então o nosso cérebro tem 73% de água e o coração também, segundo uma pesquisa que foi feita aqui, na internet mesmo. Então o que acontece? Se nós não tivermos
a água pura que é Jesus meditando na mente e guardando no coração, que muitas vezes a Bíblia fala de coração, mas é a mente. Medita aqui e guarda aqui. O que vai acontecer? Nós vamos ter a nossa mente e o nosso coração intoxicado. Por que intoxicado? Com a água suja do mundo. Porque é tanta coisa que a gente ouve. Por que você acha que hoje em dia as pessoas ficam muito doentes com essas doenças psicossomáticas? Porque o mundo digital, as pessoas se alimentam demais, olhando as coisas e está indo para a mente, está indo para o coração. E a maior parte das coisas que as pessoas vê não é de Deus. Não é de Deus. E isso está matando as pessoas na mente. E o coração não está tendo força, não está tendo nutrientes nessa água suja que o povo anda bebendo com os olhos. E essa água está contaminando a alma da pessoa. E é por isso que as pessoas estão ficando ansiosas demais, estão ficando depressivas e estão ficando paralisadas. Porque fica de frente de uma tela e não consegue, começa a se tornar escravo daquilo. Meu irmão, temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, que o olho é uma fonte de alimentação. Então, quando nós começamos a aprender que no mundo a água é muito tóxica, isso mata o ser humano. Assim também, para o nosso cérebro pensar bem, fisicamente, olha como Deus nos fez perfeito. Precisamos de bastante água no cérebro para proteger e no coração para proteger o coração e para distribuir os nutrientes no nosso corpo e a gente ter uma vida equilibrada e balanceada. Então, quanto mais nós bebemos da água da palavra de Deus, nós não vamos ser contaminados com o sistema religioso. Porque ele vai ser proteção para a nossa mente, proteção para o nosso coração. E aí, meu irmão, essa água é a mais pura, porque essa água é do reino de Deus. Essa água chamada palavra de Deus não tem nada comparável. E é por isso que nós temos que cada dia compreender que, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas ficam maravilhadas com um carro, com um avião, com um helicóptero. Isso aí é legal, é bacana. Mas não tem coisa mais perfeita do que o corpo humano. O corpo humano é a máquina perfeita. O resto tudo é cópia. E quem é que fez o corpo humano? Deus. Glória a Deus. Olha que honra. Às vezes as pessoas se prostram para a matéria, mas ela não consegue entender a maravilha que Deus fez com ela, e ela começa a se intoxicar e se matar e perder a vida. Quer seja, primeiramente a vida perdida é espiritual, que é a pior de todas, e depois o corpo vai sendo destruído. Meu Deus. Porém, louvado seja Deus que tem nos ensinado que vale a pena conhecer esse Deus maravilhoso. E aqui nós vemos que, dando continuidade nessa leitura, que diz: estava na arca e Deus fez passar um vento. Estou lendo aqui, seguindo no 1 mesmo. Gênesis 8:1. E sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Olha aqui. Estando Noé e os animais na arca e a sua família, e Deus fez passar um vento. Esse vento no hebraico quer dizer ruach. Não sei se é bem assim a pronúncia. O Espírito Santo. Então Noé estava na arca e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Você está vendo? Lá no começo também o Espírito Santo não pairava. Olha aí de novo. Deus começando uma nova geração, mas ele já está soprando o Espírito dele na terra. E esse vento foi começando a colocar as águas no seu lugar, se aquietando. Porque é assim que Deus faz. Muitas vezes nós estamos atribulados, nós estamos angustiados, nós estamos tristes, mas quando nós viemos para a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus sopra sobre nós, e essa água que está na nossa mente, que está no nosso coração, que está no nosso corpo também, que nosso corpo é bastante água, começa a ser acalmada pelo vento do Espírito Santo. Por isso que aqueles que não estão na casa de Deus, eles ficam mais atribulados ainda, porque eles estão recebendo a água suja.
Porém, na casa de Deus, o Espírito Santo ele sopra. E ele começa a aquietar aquilo que está tentando nos perturbar. E aquietaram-se as águas. E quais são essas águas que estavam se aquietando? As águas sujas, meu irmão. Por quê? Noé na arca, imagina essa água como é que estava. Uma água que matou um monte de animal, que matou um monte de ser humano. Quando nós estávamos construindo aqui, a minha esposa lembra. Esbarrancou aqui, a chuva veio, esbarrancou, derrubou o muro, soterrou quase toda a casa, ficou só um buraco, só uma janelinha, e Deus deu graça e a gente foi tirando a terra e foi refazendo, enfim. Mas meu irmão, você não faz ideia o quanto fedia aquela água suja. Meu Deus. E não tinha gente morta. Pode ser que algum bicho sim, que a enxurrada veio, mas mexer com lama você não faz ideia do quanto isso fede. Porque nós contaminamos a terra e o pecado está na terra. Agora imagina aquela geração toda morta. Meu Deus. Como você acha que estava fédido aquilo? Estava tudo fedido. Porque a água foi subindo e foi matando um monte de gente. E depois elas foram. Porém, antes de Noé pisar nessa terra, olha o Espírito Santo. O Espírito Santo soprando. Você sabe que o aroma do Espírito Santo, meu irmão, Jesus, Deus, o Espírito Santo, as pessoas pagam caro na essência de um bom perfume, na verdade. Mas você imagina o cheiro de Deus? Se às vezes diante de uma rosa, quando está naquela primavera que as árvores nos caminham, tem aquele cheiro tão gostoso, né? E a natureza, ela não é pecadora que nem nós. A natureza louva a Deus constantemente. É por isso que a natureza é coisa linda também. Mas aquele cheiro, aquela brisa, agora o cheiro de Deus é incomparável às coisas desse mundo. O cheiro de Deus é incomparável. Como diz, aquilo que a gente nem imagina. Então, o Espírito Santo soprando. Porque nós, quando a gente soprar, né? Às vezes, por questões de estômago, ou por questões do que nós comemos, a gente vai soprar algo até não muito agradável, né? Agora o Espírito Santo é puro. O que sai de dentro dele, meu Deus do céu, é muito forte isso. Então ele soprando sobre tudo aquilo que estava morto, e as águas se aquietando, as águas voltando para os seus lugares. Olha lá, vamos seguir no 2. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de olha só, meu Deus do céu, 150 dias, meu Deus do céu. E o Espírito Santo de Deus já começou a fazer a limpeza. Assim eu creio que Ele está fazendo em nós. Porque nós somos fedidos, viu, meu irmão? Porque o pecado está em nós. Porém eu creio que pela fé, a cada momento que nós estamos na presença de Deus, Ele sopra um bom perfume sobre nossa alma. É por isso que o nosso corpo pode até ir para o pó como tem que ir, porque tem que obedecer a Deus. É por isso que aplicam-se formol para ver se dura mais tempo. Mas porém a alma, se tiver com Deus, ela é cheirosa. Aleluia. Ela tem um aroma agradável. Porque aonde o Espírito Santo está, Ele está perfumando a alma do pecador arrependido. O pecador que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Pode até a carne estar fedendo, porque o pecado está aqui. Porém a alma tem o bom perfume do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Não porque nós somos bons, não, nós somos os piores, mas nós somos dependentes dEle. Glória a Deus. Aleluia. É Ele que nos ama. E Ele diz que aquele que crê nele não perece. Aquele que crê nele, a alma não apodrece. Aleluia. Aquele que crê nele tem o bom perfume do Espírito Santo. Para nós já ir terminando,
Tem mais um pedacinho aqui. Vamos terminar aqui. Depois a gente medita mais. Depois a gente volta aqui, medita mais um pouco. Vamos terminar essa mensagem. Parte dela. Depois Deus dê graça para nós voltar nela, que é sempre bom voltar. Eu gosto muito de ler Gênesis também, quando eu tenho oportunidade. E cada dia que eu vou lendo, eu vou ficando maravilhado. Porque Deus sempre fala conosco através das suas sagradas escrituras, porque a revelação especial é a palavra de Deus. Está escrito aqui em João, capítulo de número, para nós terminarmos, amém? Amém. João, capítulo 7, no versículo 37, a importância da água. Assim como o nosso corpo precisa de água para distribuir os nutrientes e a gente não ficar desidratado, assim também Jesus Cristo, quando queria dizer algo importante, como tudo que ele disse é importante, mas olha o posicionamento dele aqui nesse momento. João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Está vendo? Ah, mas será que esse mensageiro não quer chamar a atenção? Não, irmão. Quem tem que aparecer aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nesse momento, ele tinha algo muito importante para dizer para aquele povo. E ele se posicionando em pé, ele não queria chamar a atenção para si. Ele queria dizer algo que era importante, fundamental para todo aquele que nele crê. Então ele, no momento que ele vai se posicionar, ele fala para todo mundo que está ali naquele ambiente. Porque Jesus Cristo, meu irmão, ele sabe a maneira de tratar cada um de nós, sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Mas ele vem dizer isto para nós. Ele clamou o quê? Ele está fazendo um clamor. Ele não está somente dizendo. Quando a gente clama, é porque a gente está precisando de um socorro bem presente. Então ele está dizendo, clamando. Sabe o que é clamar? Ficar, será que vai ser? Não, vou clamar. Então ele está clamando. Olha o clamor de Jesus, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Glória a Deus. Você está vendo? Aleluia. Glória a Deus. Quer água no cérebro? Quer água no coração? Quer a seta do inimigo que direto no nosso cérebro, falando que a gente não merece? Falando que no nosso coração que nós não somos dignos? A seta de Satanás? Ou de adeptos de Satanás? Ou de pessoas que infelizmente começou a segui-lo, e cada um segue a quem quer, mas nós estamos seguindo a Jesus pela misericórdia e graça dele. Então essa seta na mente nossa, meu irmão, por isso que Jesus está dizendo: beba da minha água. A seta vai ir, mas a minha água destrói. Glória a Deus. A seta pode tentar te matar, mas eu apago esse dardo com essa água viva dos céus. E ele está dizendo que é para beber dele. Por isso que a igreja tem que depender somente da água de Jesus. Glória a Deus. Não adianta, eu respeito o que estão dizendo, o que estão falando, mas Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha a ele, Jesus. Venha a mim. Então ele está clamando. Ele está clamando para as pessoas. Escuta, o problema de vocês, a sede, a desnutrição que vocês estão passando, a ansiedade, misericórdia. Esta fase que está te fazendo naufragar nessa água suja, eu posso purificar. Eu, Jesus, ele, a água viva. E ele diz o quê? Se alguém tem sede. Não está dizendo aqui, se você que é pobre, você que é rico, você que é miserável, você que está iniciando uma vida no crime, você que acha que ninguém mais quer você, ou você que está se tornando religioso. Ele está dizendo: se alguém, qualquer um, Deus não faz acepção de pessoas, mas tem que beber somente dele. Glória a Deus. Beber somente dele. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no 38, quem crê em mim, quem crê em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do
seu ventre. Aleluia. Não é crer em Jesus Cristo do jeito que estão dizendo. É crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura. Glória a Deus. Porque Ele é o Verbo que se fez carne. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê nele, sendo obediente à Escritura. Que Deus venha ter misericórdia de nós e derramar graça, virtude, Aleluia. para que do nosso interior venha jorrar, sabe, meu irmão, minha irmã, as palavras de Deus. Aleluia. Porque se nós ficar jorrando as palavras mundanas, nós estamos amaldiçoando. Palavra do mundo é palavra de morte. Palavra de Jesus Cristo é vida e vida em abundância. Glória a Deus. Pai, amado Deus querido, eu peço perdão, meu Pai, por tantas palavras de maldição que já têm saído da minha boca. Pai, tenha misericórdia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Me perdoa, meu Pai, porque tantas vezes eu tenho sido instrumento de trevas, Pai. Porém, Pai, estou aqui diante, Pai, da Tua palavra, diante da igreja, meu Pai, pedindo que o Senhor deixe com o Teu bálsamo, meu Pai querido, e começa a visitar o nosso coração, meu Pai, e começa a fazer na nossa mente, meu Pai, uma transformação. Nós não queremos naufragar neste mundo, não, meu Pai. Nós não queremos afundar com esse sistema mundano, não, meu Pai. Nós queremos estar na arca, que é o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nós pedimos perdão, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos convence do nosso pecado. Então venha nos converter, meu Pai amado, meu Deus poderoso, para que nós possamos, meu Pai, enquanto estivermos sendo peregrinos nessa terra, meu Pai, exalar a Tua presença, jorrar a Tua palavra, meu Pai. Por mais que o mundo venha rejeitar, mas nós que viemos jorrar a Tua palavra. Tira de nós, meu Pai, os ídolos, meu Pai. Tira de nós, meu Pai, todas as palavras malditas, meu Pai. E no momento que nós falar, Espírito Santo nos corrige, porque o Senhor é manso, é humilde de coração, e começa dentro de nós, na nossa alma, a trazer a cura, meu Pai, que muitas vezes, meu Pai, nós não temos recebido a cura, porque nós mesmos falamos contra nós mesmos, meu Pai. Muitas vezes nós praguejamos nós mesmos, muitas vezes nós falamos que não vai dar certo, muitas vezes nós falamos que nós não estamos curados, muitas vezes nós falamos, meu Pai, que nosso corpo é assim mesmo. Não, meu Pai, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nos perdoa, meu Pai, por ter tratado mal o templo do Senhor. Nos perdoa, meu Pai, e começa a colocar palavras novas, meu Pai, palavras que edificam, meu Pai, não palavra que destrói, meu Pai, não essa palavra mundana, meu Pai. Tira cada dia isso de nós, meu Pai, mesmo sabendo que nós somos pecadores, meu Pai, mas diante do Senhor nós buscamos arrependimento, meu Pai, pedimos perdão, meu Pai, por tudo que nós temos feito que não tem agradado a Ti, e vai visitando, meu Pai, cada pessoa que ouviu à distância essa mensagem, meu Pai, e se tiver alguém ouvindo, meu Pai, pela internet, se for da vontade do Senhor, meu Pai, toca no coração deste homem, toca no coração desta mulher, começa a tirar todo esse tóxico, meu Pai, quer seja da parte das drogas, quer seja dos vícios, meu Pai, quer seja da idolatria, quer seja do sistema religioso, meu Pai, diante do Senhor isso não é nada, meu Pai. Começa a colocar o desejo neste homem, nesta mulher, neste jovem, nessa adolescente, meu Pai, de começar a aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Começa a colocar em nós também, meu Pai, o desejo de buscar, meu Pai. Começa a colocar dentro de nós o desejo de orar, meu Pai, porque nessa última hora, meu Pai, muitos têm abandonado a oração, meu Pai. Nos ensina a orar, meu Pai, nos ensina a te buscar, nos ensina a estar, Pai, posicionado da maneira que agrada a Ti, meu Pai. Muitas vezes nós temos feito a coisa que agrada somente a nós. Nos perdoa, meu Pai amado. Tenha misericórdia do povo que clama pelo Teu nome, meu Pai. Visita a cada homem, a cada mulher, meu Pai, que está ouvindo esta mensagem, meu Pai, e que acima de tudo, tudo seja feito para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, meu Pai. Nós pedimos, mas a última palavra quem dá o Senhor.
porém estamos vivendo os últimos momentos, meu Pai. Então tenha misericórdia, meu Pai, e nos resgate. Vai visitando a nossa família, meu Pai. Visita, meu Pai, a nossa parentela, meu Pai, quebrando todas as cadeias, todos os grilhões, meu Pai, e começa a edificar eles na rocha verdadeira que é Jesus, meu Pai. Então nos ensina a cada dia, meu Pai, estar posicionado, meu Pai, na tua presença, meu Pai. Nos ensina a orar, quer esteja nessa casa de oração, quer esteja na nossa casa, meu Pai, mas nos ensina a estar presente contigo, meu Pai. Que cada dia nós venhamos esvaziar de nós, meu Pai, e ser edificado no Espírito Santo. Porém, meuPai, se o Senhor não nos posicionar dessa maneira, nós não conseguimos, meu Pai, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Nos perdoe, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Santo Deus, oh Deus maravilhoso.